A maioria das pessoas lê Deuteronômio 28 na igreja, ouve o pastor citar um versículo e vai embora achando que já conhece esse capítulo. Mas existe algo nesse texto que quase ninguém para analisar de verdade, e que pode mudar completamente sua relação com o dinheiro, trabalho e prosperidade. Porque Deuteronômio 28 não é apenas uma lista de bênçãos, é um contrato, um acordo direto entre Deus e você. E a maioria das pessoas está deixando esse contrato vencer sem usar. Hoje eu vou abrir com você as promessas financeiras específicas de Deuteronômio 28, versículo por versículo, e mostrar o que cada uma significa para sua vida prática hoje. Fica até o final porque a última promessa é a que mais impacta e a que menos cristãos estão ativando na própria vida. Antes de entrar nas promessas, você precisa entender o contexto do que vamos falar. Deuteronômio 28 foi escrito por Moisés antes do povo de Israel entrar na Terra Prometida. Era literalmente o último discurso de Moisés, as últimas palavras que ele deixou para o povo antes de morrer. E ele escolheu falar sobre bênçãos e maldições, sobre prosperidade e escassez, sobre o que acontece quando você obedece e o que acontece quando você ignora. Esse capítulo tem 68 versículos, e os primeiros 14 são um mapa financeiro que Deus deixou para quem escolhe caminhar com Ele. Vamos entrar nesse mapa agora. Promessa número 1. A bênção na cidade e no campo. Versículo 3. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Essa promessa parece simples, mas quando você entende o que ela significa de verdade, ela é libertadora. Deus não colocou condição geográfica na sua bênção. Não disse que você seria abençoado se morasse na cidade certa, no bairro certo, no país certo. Não disse que você precisava de um endereço privilegiado para prosperar. Não importa onde você está hoje, em crise ou em estabilidade, no emprego ou tentando empreender, numa cidade grande ou no interior sem oportunidades aparentes. A bênção de Deus não tem endereço fixo. Ela vai onde você vai. Ela habita em você, não no lugar onde você está. Promessa número 2. A bênção no trabalho das mãos. Versículo 8. O Senhor enviará a bênção sobre os seus celeiros e sobre tudo em que puseres a mão. Presta muita atenção nessa promessa porque ela muda a forma como você enxerga o trabalho. Deus não prometeu apenas dinheiro caindo do céu. Ele prometeu um giro que você já está fazendo, o trabalho que você já tem, o negócio que você já está tentando construir, o projeto que você está desenvolvendo. Quando Deus coloca a mão sobre o processo, o resultado se torna inevitável. Você não precisa de um trabalho perfeito ou de uma ideia genial. Você precisa de fidelidade no que já está nas suas mãos e da bênção de Deus sobre isso, porque com a unção de Deus, o ordinário se torna extraordinário. Promessa número 3. Ser a cabeça e não a cauda. Versículo 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Essa é uma das promessas mais citadas e mais mal interpretadas da Bíblia inteira. Muita gente ouve isso e pensa em status, em vaidade, em estar acima dos outros. Mas não é sobre isso. Ser cabeça é sobre posição financeira. É sobre sair da posição de quem deve para a posição de quem tem. É sobre deixar de ser arrastado pelas circunstâncias e começar a direcionar sua própria história. É sobre sair da dependência e entrar na capacidade de gerar, de ajudar, de influenciar. Deus prometeu que quem caminha com Ele não vai ficar para trás, vai estar à frente. Promessa número 4. Abrir os tesouros do céu. Versículo 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, os céus, para dar chuva à tua terra no tempo determinado. 3 palavras nesse versículo mudam tudo. No tempo determinado. Deus não disse que a bênção viria quando você quisesse, não disse que viria quando você pedisse com mais fervor, quando você jejuasse mais, quando você merecesse mais. Disse que viria no tempo determinado. Isso significa que a espera faz parte do processo, que o silêncio de Deus não é abandono, que a demora não é negativa. Existe um tempo certo para cada bênção, e esse tempo foi determinado por Deus antes mesmo de você começar a pedir. Se você ainda não recebeu, pode ser que o tempo determinado ainda não chegou.
mas ele vai chegar. Promessa número 5. Emprestar e não pedir emprestado. Versículo 12. E emprestarás a muitas nações, mas tu não tomarás emprestado. Essa promessa é sobre liberdade financeira completa. Não é apenas sobre sair das dívidas, é sobre chegar num nível onde você nunca mais precise entrar nelas. Deus não prometeu apenas quitar o que você deve, prometeu te colocar numa posição onde você tem o suficiente para ajudar outros. Pensa no peso que existe em dever, a ansiedade, a vergonha, a sensação de que você está sempre correndo atrás. Deus olhou para tudo isso e disse: não é para isso que te criei. Eu te criei para ser canal de bênção, não para ficar preso em escassez. Essa promessa é sobre dignidade financeira e ela está disponível para você. Promessa número 6. A condição que ninguém fala. Versículo 1. Se você ouvir a voz do Senhor seu Deus e cuidadosamente obedecer todos os seus mandamentos. E aqui está o que quase ninguém para falar. O versículo que vem antes de todas as bênçãos. Antes das promessas de prosperidade, antes da bênção na cidade e no campo, antes de ser a cabeça e não a cauda, existe uma condição. Uma única palavra que aparece no versículo 1 antes de qualquer bênção ser listada. A palavra se. Se você ouvir, se você obedecer. As bênçãos de Deuteronômio 28 não são automáticas. Elas não chegam só porque você nasceu de novo, só porque você vai à igreja, só porque você ora de vez em quando. Elas são condicionais. E a condição não é perfeição, é direção. Deus não exige que você nunca erre. Ele exige que você continue caminhando na direção dele. Que quando você cair, você levante. Que quando você errar, você volte. Que sua face esteja sempre voltada para ele. Porque Deus não prometeu prosperar quem é perfeito. Ele prometeu prosperar quem obedece. Deuteronômio 28 não é um capítulo para ser lido uma vez no domingo e esquecido na segunda-feira. É um contrato vivo. É uma promessa que se renova a cada dia que você escolhe caminhar com Deus. Você não precisa ter tudo resolvido para ativar essas promessas. Não precisa estar livre de dívidas, de problemas, de erros do passado. Você precisa de uma coisa só: continuar na direção certa. Continuar plantando mesmo que o chão está seco. Continuar orando mesmo que o céu parece fechado. Continuar obedecendo mesmo que os resultados ainda não apareceram. Porque Deus não atrasa, Ele age no tempo determinado, e o seu tempo pode estar mais perto do que você imagina. Talvez você esteja ouvindo isso hoje porque Deus quer lembrar que o contrato ainda está de pé, que as promessas ainda são válidas, que o que foi escrito em Deuteronômio 28 foi escrito também para você, no século que você está vivendo, na cidade onde você mora, na situação financeira em que você se encontra agora. O contrato não venceu, ele continua ativo e ele tem o seu nome. Comenta aqui qual dessas promessas mais tocou o seu coração hoje. Isso vai abençoar outra pessoa que está lendo os comentários agora e precisa ser lembrada que Deus ainda tem um plano financeiro para sua vida agora. Compartilha esse vídeo com alguém que está passando por dificuldade financeira e precisa ouvir que as promessas de Deus ainda estão de pé. E se inscreve no canal. Toda semana tem uma palavra nova para fortalecer sua fé, sua esperança e sua caminhada com Deus. Nos vemos no próximo vídeo.